Olá, gente. Bem-vindos aí à aula de Geometria 2, onde vamos apresentar a solução dos exercícios da semana 3. Primeira questão. Dois semiplanos são bissetores de dois diedros adjacentes e complementares. Quanto mede o diedro formado por eles, né? Então, aqui eu fiz um esboço da situação apresentada, tá bom? Então veja, né? Então esse ponto O é a interseção, né, do plano normal com a aresta do diedro, né? Temos aqui essa linha representando a seção normal da face alfa, essa linha representando a seção normal da face beta. Então temos aqui o diedro alfa e beta. Temos essa linha preta aqui que representa uma face gama, tá bom? Então dessa forma nós temos os diedros alfa e gama e beta, que eles são adjacentes, né? E no desenho não mostra aqui, mas eles são suplementares, tá? Ou desculpa, complementares. Então a soma deles dá 90 graus, tá bom? Então A vai ser a medida do diedro alfa gama e B vai ser a medida do diedro gama beta. E aí nós temos essas linhas vermelhas que representam a seção normal do plano bissetor, né? O semiplano bissetor Rho, que é do diedro alfa gama, e aqui esse daqui vai ser a seção normal do semiplano bissetor do diedro gama beta. Tá? Então o passo aqui é a gente descrever esse desenho para a gente começar a fazer as demonstrações e encontrar a resposta aqui do problema. Tá ok? Então começamos aqui. Considere os diedros alfa gama e gama beta adjacentes e complementares, onde a medida de alfa gama é A e a medida de gama beta vai ser B. Então, dessa forma, né, como eles são adjacentes e complementares, então quer dizer que a soma das suas medidas tem que ser igual a 90 graus. Então, sendo Rho e θ semiplanos bissetores dos diedros alfa gama e gama beta, então temos que a medida do diedro, né, Rho gama é A sobre 2. E a medida do diedro gama θ vai ser B sobre 2. Tá bom? Então, atualizando aqui o desenho, nós temos que essa medida aqui vai ser A sobre 2 e essa medida aqui vai ser B sobre 2. Continuando. Portanto, o diedro formado pelos semiplanos bissetores, que é o que está pedindo, e aí quem é esse diedro? É Rho-θ, tá? É o diedro formado aqui por essas linhas vermelhas, né? Aqui, o Rho-θ. Ele vai ser quem? Ele vai ser a medida de Rho gama mais a medida de θ gama, que vai ser o quê? A sobre 2 mais B sobre 2. Essa soma aqui vai ser A mais B sobre 2. A mais B é 90 graus, então fica 90 graus sobre 2, que dá 45 graus. Tá? Teve gente que fez apenas o desenho, colocou os dados nos desenhos e a partir dos dados do desenho fez esse cálculo final. A gente está fazendo um curso superior, então a gente se espera que haja uma melhor formalização nas soluções, tá bom? Então é necessário fazer toda uma descrição e explicar o que é o desenho que foi realizado, tá bom? Para esse exercício ninguém perdeu nota por ter feito isso, mas para os próximos espera-se que haja uma formalização. Prove que dois diedros opostos pelas arestas são congruentes. Eu apresentei para vocês uma construção que chega em diedros opostos pela aresta. Tá? E dali poderia-se provar que eles são congruentes.
E alguns conseguiram, né, fazer essa prova. A partir dali ficou muito bom. Só que eu vi outros, né, apresentando uma estratégia que eu até achei melhor do que eu estava seguindo. Mas mesmo assim escrevi um texto muito longo, então eu estou apresentando aqui uma estratégia a partir da solução de alguns de vocês, que eu acho que fica até mais simples. Então, primeiro passo, tá? Vamos partir da definição do que são diedros opostos pela aresta. Essa definição já está nos materiais de aula, né, que eu apresentei aí para vocês. Então a definição é: dois diedros são opostos pelas arestas, né, por uma aresta, se e somente se as seções normais são ângulos opostos pelo vértice. Então, a partir da definição, a gente já sabe que as seções normais dos diedros têm que ser opostos pelo vértice. E aí apresenta também a definição de diedros congruentes, que também consta no material de aula, tá? Dois diedros são congruentes se e somente se uma seção normal de um é congruente com a seção normal do outro. Então, com base nessas definições, nós já temos que na geometria plana, ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Então, a gente não precisa provar. Eu já disse a vocês que teorias da geometria plana não é necessário provar, tá? Então, como esses ângulos são, né, já são congruentes, então quer dizer que os diedros opostos pela aresta, eles são congruentes. Enfim. Exercício 3. Um diedro mede 120 graus. Um ponto P do plano bissetor desse diedro dista 10 centímetros da aresta do diedro. Calcule a distância de P às faces do diedro. Essa terceira questão eu já respondi em um outro vídeo, onde eu encontrava a solução usando o GeoGebra, tá? Então aqui eu vou apresentar a formalização desse problema. E eu vou usar uma estratégia diferente do que foi na primeira questão, onde eu fiz um esboço e depois eu fiz uma descrição de como aquele esboço foi construído. Aqui eu vou fazer diferente. Eu estou apresentando o esboço da situação. Tá? Então está aqui esse desenho. E aqui eu apresento um texto explicando apenas o que é o desenho. Tá? Então está aqui, olha. No desenho ao lado, alfa beta é um diedro que mede 120 graus. Então está aqui, ó, o diedro, né, de faces alfa e beta. Tá bom? Ele mede aqui 120 graus. O ponto P pertence ao semiplano bissetor de alfa beta, distando 10 centímetros da aresta. Então está aqui, ó, o ponto P, que é um ponto do plano, né, do bissetor do diedro alfa beta. Tá aqui. O ponto O pertence à interseção entre a aresta de alfa beta e um plano perpendicular à aresta que contém P. Ok? Então está aqui o ponto O. Então esse ponto O é um ponto da aresta do diedro alfa beta. Tá? Então significa que a distância de O para P é de 10 centímetros. E continuando, os pontos P' e P' são as projeções ortogonais de P, eu botei IP, né? De P, nas faces beta e alfa, respectivamente. Então, está aqui as projeções ortogonais. Tá? Lembrando, então, que por ser as projeções ortogonais, significa que P' é o ponto mais próximo do ponto P no plano beta e P' é o ponto mais próximo do ponto P na face alfa. Tá? Então, continuando. Como P é um ponto do semiplano bissetor de alfa beta, então quer dizer que a distância de P para alfa é igual à distância de P para beta, que é igual a P', que é igual a P', tá? Então, quer dizer que a distância do ponto P para a face beta é o segmento P'. E a distância do ponto P para a face alfa é o segmento P'. E como P é um ponto
do semiplano bissetor, né, de alfa beta, então quer dizer que ele é equidistante de alfa e de beta. Seguindo, como os pontos O, P, P' e P' são coplanares e OP é um segmento do plano bissetor, tá? OP aqui é um segmento do plano bissetor. Então, OP é a bissetriz do ângulo P', O, P'. Então, OP, a reta OP, né? Ela é a bissetriz do ângulo. Cadê? P', O e P', né? Então ele vai dividir todo esse ângulo. Esse ângulo aqui mede 120 graus, tá? Que é da seção normal do diedro alfa beta. Então ele mede 120 graus. Então quer dizer que OP é a bissetriz desse ângulo. Então quer dizer que ele divide esse ângulo ao meio, tá? Então dessa forma nós temos que PO P vale 60 graus. O mesmo acontece para PO P'. Então, eu vou marcar aqui, então, né, para a gente atualizar o desenho. Então, quer dizer que esse ângulo aqui mede 60 graus e esse ângulo aqui também mede 60 graus. Tá? Continuando, né, já sei as medidas desse ângulo aqui. E como P' e P' são projeções ortogonais do ponto P, tá? Então quer dizer que OP', né? Aqui o ponto O, P', e é congruente ao ângulo P', O, que é 90 graus, tá? Como P' é projeção ortogonal do ponto P, então quer dizer que a reta P', ela é perpendicular à face beta, né? E o mesmo vale para o segmento P', né? Ela vai ser perpendicular à face alfa, tá bom? Então assim nós temos que os triângulos O, P', P é congruente ao triângulo O, P', P, tá? Eu não mencionei aqui o caso, né? Mas os ângulos são iguais, né? Os ângulos internos são iguais. Se aqui mede 60 graus, né? E aqui mede 90. Então quer dizer que essa medida aqui vai ser 30 e o mesmo vale para o outro triângulo. E como eles têm um lado em comum, né? Então significa que esse triângulo aqui os dois triângulos eles são congruentes, tá? Então vamos analisar só um triângulo, porque por exemplo, no caso aqui eu escolhi o triângulo OP', né? OP', Então, por esse triângulo aqui eu posso descobrir a distância de P para P', e essa distância é a mesma distância de P para P', né? E que é a distância do ponto P para as faces. Então nós temos o seguinte, que o seno de 60 graus ele é igual ao lado P', sobre o lado OP, tá? É um triângulo retângulo, P', é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus e OP é a hipotenusa do triângulo, tá bom? E aqui eu atualizei, né, que P' é a distância do ponto P para a face alfa. Na verdade teria que ser a face beta, né, já que eu usei o ponto P', mas a distância é a mesma. Sobre a medida OP, que é 10, né? E o seno de 60 graus é o quê? É a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, dessa forma, encontramos aqui que a distância do ponto P para as faces é 5 raiz quadrada de 3. Tá? Bom, gente, se ficou alguma dúvida sobre essas soluções, vocês coloquem aí no Classroom. Tá?